Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 30 de novembro de 2024. Vamos trazer aqui mais uma reflexão hoje, falando sobre alguns assuntos que ainda precisamos aprimorar. Vamos começar aqui pelo tema: Deixe a velha terra ir. Os tempos finais da mudança. Libere as velhas crenças, solte o medo e a culpa, ilumine as tuas sombras, os teus traumas. Aprenda a fazer trocas com o universo, coopere mais. A competição vai embora com a velha energia. Desapegue. O passado ficou para trás, não carregue dentro de você. Lembre apenas das conquistas e superações. Doe-se mais, pois tudo volta para você. Vibre alto, pois tudo é frequência. Então esses são os tópicos que vamos trabalhar hoje, trazendo aqui inicialmente o assunto que encabeça esses tópicos: deixe a velha terra ir. Não há como carregar aquilo que vai deixar de existir. Quantas vezes nós falamos que estamos no final da transição, no encerramento de um grande ciclo cósmico, e que não deixa de ser aqui o nosso ciclo terrestre. A velha terra. Quando falamos da velha terra, é porque tudo que existiu até aqui fez parte daquilo que chamamos de um mundo de terceira dimensão ou de provas e expiações. Este ciclo, como escola planetária, está acabando. Estamos na última encarnação em provas e expiações, então já dissemos tantas vezes que estamos no último ano e nos últimos meses do curso que frequentamos aqui nesta escola. Temos duas alternativas: ou ascensionar para um nível superior, ou então repetir numa outra escola a mesma situação, a mesma matéria, o mesmo aprendizado que ainda não foi conquistado. Aquilo que nós conhecemos até aqui vai deixar de existir. Não vai ser esquecido porque é o aprendizado da alma, mas vai deixar de existir como prática. São tarefas que não existirão mais, e quem aprendeu tem a lembrança, a memória celular, a sua frequência, o seu registro de alma, de todas as vivências neste velho ciclo, nesta velha terra. Mas tudo agora vai subir uma oitava, em termos de frequência, em termos de vibrações, em termos de luz, em termos de tudo que há. Inclusive, e principalmente, em termos de consciência. Se nós ficarmos apegados à velha terra, não vamos criar o novo, não vamos criar o espaço para colocar aquilo que chega, aquilo que vem com a nova terra. Por isso, é muito importante que se preste atenção neste tema de hoje. Porque não serão mudanças externas, não será algo grandioso que já vai chegar, que vai mudar, não terá elementos fora de nós, seja do planeta, seja extraterrestre. Nada que seja externo vai nos ajudar neste momento final da transição. Aquilo que é externo é aquilo que é externo. Haverá sim coisas externas, mas que independem de nós. Que nós não temos ação sobre aqueles assuntos, sobre aqueles temas, sobre aquelas ações, porque são externas, não competem a nós. O que compete a cada um de nós é aquilo que está dentro. Aquilo que eu preciso resolver, aquilo que você precisa resolver, mudar, compreender, aceitar, soltar.
Se você olhar algo que realmente vai mudar a tua vida, mas você não fizer a tua parte, esse algo não vai poder interagir contigo. Isso é importante ter esse entendimento de que tudo é uma engrenagem. Se eu faço a minha parte e o todo lá fora, o externo, faz naturalmente a parte dele, a minha parte se encaixa e nós vamos fazer um movimento sincronizado, um movimento junto. E nesses tempos finais da mudança, as oportunidades que nós temos, elas são muito maiores do que nós possamos imaginar, muito mais intensas e muito mais frequentes. Tudo acontece para favorecer a mudança final. Entrar nesse fluxo, como já foi dito tantas vezes, é embalar-se no ritmo da mudança. Não podemos enfrentar esta energia poderosíssima da transição planetária e querer decidir por conta e risco, fazer do nosso jeito. Não vai funcionar. Não há frequência. Quando nós vemos as pessoas dizendo: mas não há como mudar porque as coisas estão ficando cada vez piores. Aqueles que comandam a humanidade, que dominaram e controlaram tudo, têm poder. Sim, eles têm algum poder ainda, mais um pouco, mais um tempinho. Mas a energia que chega é uma frequência que vai tirar esse poder, porque o poder não está nas coisas. O poder não está nas coisas materiais e nem nas posições de cada um. O poder está na frequência. Se você coloca alguma coisa num forno elétrico e você coloca lá uma frequência de temperatura, você coloca lá um termostato para trabalhar tantos minutos, você tem um controle sobre aquilo que você determinou. Mas se a energia do aparelho começa a falhar, você pode colocar o termostato quanto você quiser, pode colocar na temperatura que você quiser, que não vai funcionar, porque o aparelho não está na energia adequada, ele teve uma pane. E assim é a energia do planeta Terra. Aquilo que estava ajustado para continuar sendo, e olha que alguém ainda acredita que as coisas vão longe, mudou a frequência, nada mais vai dar certo. Não tem como dar certo. Não há milagre, não há proeza, não há mágica que faça dar certo aquilo que não tem frequência. Então não é o cargo de uma pessoa, não é o poder que ela tem, não é a autoridade que ela tem, não é o tanto de dinheiro que ela tem, o poder de decisão, não vai valer nada. O único poder que nós vamos sim passar adiante cada vez mais forte nesses tempos de mudança é o nosso poder pessoal, comigo mesmo, com você mesmo. Esse poder de decisão, de escolha, querer ou não querer fazer a mudança junto, querer ascensionar ou não, aceitar as mudanças, esse é o poder, o resto não há. É um poder ilusório que vai se dissipar como uma névoa nas primeiras horas após o raiar do sol. Não há frequência, não há temperatura, não há umidade, não há energia para manter aquilo que vai se dissipar. Então libere as velhas crenças. Se os tempos finais da mudança estão aqui,
e tudo que nós acreditamos vai mudar, então vamos liberar as velhas crenças. Ah, porque era assim e porque sempre foi assim. Verdade, era assim e sempre foi assim. Mas não vai ser mais. Esta é a verdade. Não vai ser mais. O que era vai deixar de existir e o novo vai surgir. Acreditar que ainda vai longe, bom, é relativo. Eu já disse aqui, em outras ocasiões, quando alguém me diz, isso só vai acontecer daqui 100 anos, daqui 500 anos, daqui 1000 anos, eu posso dizer com certeza, para você, sim, porque você está colocando a energia para só acontecer isso daqui 100 anos, daqui 500 anos, daqui 1000 anos. Mas quem está atento da mudança vai fazer agora, nos próximos anos. É a oportunidade imperdível que nos é oferecida. Mas, como diz a velha frase, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quem faz por merecer, a cada um segundo suas obras. A escolha é de cada um. Nós não podemos dizer que todos vão ascensionar, porque não é verdade. E também não podemos dizer que todos vão deixar de ascensionar, porque também não é verdade. E também não podemos dizer que alguém já está ascensionando, está na frequência mais elevada, porque tem alguém que está, outros que não estão. Não podemos dizer que só daqui 5 anos, daqui 3 anos. Cada um tem o seu tempo, a sua frequência. Uns já estão sentindo os novos tempos, outros ainda não. O que falta? Falta ajustar. Ajustar a frequência. A luz chega para todos, as oportunidades que vêm com a luz, que é mudança, transformação, informação, consciência, vem para todos. No mesmo tempo, no mesmo instante. Mas cada um vai fazer uso das ferramentas da sua maneira. Então, libere as velhas crenças. Se estamos no final da mudança, solte aquilo que deixa de existir. Solte o medo e a culpa. Medo do quê? Daquilo que já passou? Sim, também foi dito aqui em outras ocasiões que nós só temos medo daquilo que conhecemos. E se conhecemos, nós já vivemos, experienciamos. E se experienciamos, já aprendemos as lições, não precisa mais reviver matéria passada e assimilada nesta escola. Então solte o medo, que o medo é uma ilusão, porque é uma lembrança de que já foi vivido algo e temos aquela preocupação transformada em medo de viver novamente. Não é preciso. Nada justifica que precisamos repetir uma lição já aprendida. Seria um desperdício. Solte a culpa, porque tudo que você fez foram experiências para aprender as lições. Entre erros e acertos, você chegou até aqui. Não há motivos para se culpar, porque você fez o teu melhor, mesmo quando meteu os pés pelas mãos. Mas você estava fazendo experiências, estava aprendendo, enquanto outros estavam pagando um resgate através dos teus atos mal-sucedidos, porque é sempre assim. Tudo é uma engrenagem perfeita, se encaixa. Quem tem a ver, tem alguém que tem o débito, quem tem o débito tem alguém que tem o crédito. Não há acaso, há sempre um porquê, uma causa. E justa, porque a justiça divina não falha jamais. Então solte também a culpa. Porque a culpa é uma energia traumática, assim como o medo. Um trauma. Trauma não é karma. É apenas uma energia que ainda está grudada, que ainda te acompanha, que ainda permanece na tua consciência.
no teu registro de alma. Pode soltar esse fardo também. Ilumine as tuas sombras, os teus traumas. Porque o medo e a culpa nada são do que sombras e traumas. Então, se há uma sombra, coloque luz. Como se faz isso? Trazendo para a consciência, já foi falado tantas vezes. Consciência é luz. Então traga essa sombra para a luz, para a tua consciência, compreendendo que foi uma experiência. Não importa o tamanho desta sombra, desse trauma, a luz sempre é maior. Coloque essa sombra na luz e libere. Solte. Olhe para trás e diga: que maravilha. A dificuldade foi imensa, a experiência foi dura, mas eu venci. Eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Coloque essa energia do dever cumprido. Coloque esta energia daquele que se sente vitorioso, daquele que superou o obstáculo. Será que tem alegria maior que essa? Ao invés de ficar lamentando, se enchendo de lamúrias e se maltratando pela culpa ainda existente, olhe para o lado vencedor e diga: eu venci. Eu cheguei até aqui. Se eu estou aqui, falta poucos passos para o final. Valorize-se. Saiba que ninguém é mais vencedor do que você, porque o outro tem as suas provas e o seu tempo, e você é você. A alma que está em você é realmente você, e é essa que importa. Então, ilumine estas sombras, libere esses traumas também. Aprenda a fazer trocas com o universo. O universo não te dá nada de lambuja. Jamais o universo vai te dar algo sem que você precise, sem que você mereça, sem que você faça jus. O universo é o serviçal, é o mordomo, está ali para te servir, mas ele não vai te dar nada que não seja troca. Ele não ganha salário, ele não recebe ordens, ele sabe quem você é e sabe a cada momento exatamente o que você precisa. Mas mesmo assim, ele só te dá algo se você dá algo em troca. Se você cria a frequência da troca, então coopere mais, doe, faça algo para você ou para alguém. Lembre-se que a competição não existe mais. Embora ainda se vê aqui e ali alguns lances, a competição é uma coisa que já deixou de existir. Já se foi. Não há mais ambiente nem frequência para a competição. A competição é a velha energia, a energia da velha terra, onde a lei da sobrevivência era prioridade. Agora não mais. Desapegue. Saia da competição e coopere. Quanto mais você cooperar amorosamente, mais o universo vai te oferecer. Porque quanto mais você
doa, mais você recebe para doar, porque o universo se utiliza das pessoas para isso. O universo não é uma entidade, assim como o Criador não é uma entidade, é uma energia. Quando se fala do universo, é uma forma de expressão, obviamente, mas é uma lei natural. Toma lá da cá. Eu preciso ter o mérito, senão não tenho nada para receber. Quem faz contabilidade ou tem algum entendimento de contas, entradas, saídas, crédito, débito, sabe que sempre tem que fechar a conta. Seja positiva, seja negativa. Então nós vamos ter o resultado daquilo que nós executamos, daquilo que nós movimentamos. Se eu movimento ações voltadas ao bem, eu vou sempre ter um crédito para que, quando eu preciso de alguma ação, o universo me traz o resultado, me traz a solução. Você não precisa sair por ali distribuindo as tuas coisas, como as pessoas imaginam. Então eu tenho que doar, e não. Não. Você precisa apenas doar aquilo que você pode, aquilo que você tem condições. Não aquilo que é supérfluo, porque daí não tem valor. Não tem valor para você, não tem valor para o outro. Mas aquilo que você pode. Se você tem condições, faça a boa ação. Se você pode colaborar com alguém, vai lá e colabora. Não é só matéria ou coisas materiais, valores, não. Eu vou doar alimento, vou doar roupa. Não é só isso. É cooperar com aquele que precisa no momento certo. Pode ser apenas uma ideia, uma sugestão, pode ser um abraço, uma oração, uma intercessão. Interceder em favor de alguém. E se não tem nada, pode enviar luz, enviar amor, compaixão, respeitar as dificuldades do outro, as diferenças. Quando nós olhamos o todo ao nosso redor e damos importância porque entendemos que ali também tem consciência, embora não é a nossa consciência, mas é a mesma consciência da mesma fonte criadora e nós somos todos um. Aquele outro está fazendo algo que ainda precisa ser executado, independente se no meu parecer é ético ou não é ético. É claro que se eu sou uma autoridade, um responsável, eu tenho essa responsabilidade de zelar e cuidar da minha obrigação, e eu sou não obrigado, mas eu tenho o compromisso de respeitar a outorga que me deram, dentro daquele poder, daquele cargo. Essa é uma responsabilidade. Mas se eu não tenho nenhum cargo, nenhuma responsabilidade pública, eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo. Eu preciso fazer jus àquilo que eu tenho, àquilo que eu recebo. Porque é nesta energia da cooperação, que poderíamos resumir naqueles 3 pilares, tanto repetidos aqui: amor incondicional, compaixão, respeito. Se eu tenho essa responsabilidade com essa energia dentro das minhas ações, eu estou fazendo o meu melhor. Estou me doando inteiramente às vibrações da nova Terra. Estou ajudando a cocriar a nova Terra. Estou ajudando aos outros passarem pelo portal mais rapidamente, sem tantas delongas, porque esse tempo, embora não é longo, mas ele é duro. Então eu estou cooperando com os outros, estou cooperando principalmente comigo mesmo. Se nós olharmos aquilo que já veio, que já foi dito, já foi passado, através de informações dessas consciências mais elevadas,
nós já poderíamos estar do outro lado da ponte da transição planetária. Por que não estamos? Porque há resistência de boa parte da humanidade. Então, quanto mais eu coopero com os outros também, quanto mais eu ajudo os outros à compreensão das coisas, ao entendimento, e quanto menos problema eu crio para a humanidade, para o todo e para mim mesmo, eu estou ajudando na frequência mais elevada para encurtar o tempo da travessia dessa ponte. Senão nós vamos demorar ainda algum tempo. E já estamos cansados de esperar. Estamos chegando num limite de tolerância. Muitos já não estão mais suportando. Está muito duro esse tempo atual. Tem horas que é melhor a gente não ouvir nada. Principalmente aquilo que vem daqueles formadores de opinião, como a grande mídia, autoridades. Tudo fazem para demorar mais esse tempo. É preciso olhar e não dar a importância, ou então, você quer realmente entender, eu já disse aqui tantas vezes, assista a mídia, então, mas assista com ouvidos de ouvinte realmente e faça um entendimento ao contrário do que eles estão te dizendo. Aí você tem a verdade. Então você não vai se estressar. Senão você vai entrar em choque, em parafuso. Porque as coisas realmente estão sendo mostradas como impossíveis de serem resolvidas. Isso traz baixa frequência, porque traz desespero, desânimo. E as pessoas não estão mais com paciência e nem tempo para aguentar por um longo tempo essa situação de hoje. Então, vamos olhar que tudo é cooperação. Quem coopera vai entrar na frequência daquilo que coopera. Se você coopera com o mal, o que vai chegar para você? Com certeza daquilo que sai de você. Se você coopera com o bem, é o bem que vai chegar até você. Você atrai aquilo que você emana. Não há outra maneira. Não adianta discutir aqui comigo e com ninguém. Eu não sou dono do mundo, eu não tenho a chave para mudar esse mundo e eu não tenho nenhuma autoridade para determinar a mudança de regras das leis universais, das leis naturais, das leis divinas. Eu estou aqui apenas fazendo o papel de esclarecimento, mas cada um decida por si só. A liberdade, o livre-arbítrio, as escolhas são sagradas. Mesmo que você vê hoje muita tentativa de coibir que as pessoas pensem, que digam a verdade, que se expressem, não adianta. Não vai resolver nada. O que vai resolver é aquilo que você pensa, aquilo que você entende, aquilo que você faz. Aquilo que você tem como consciência. Isso vai determinar tudo. O resto são coisas que não vão longe, não tem nenhuma importância. O passado ficou para trás, não carregue dentro de você. Lembre-se disso. Não volte para trás. Às vezes a pessoa está saindo de um prédio que está prestes a desmoronar, já está lá na portaria, está fora, pode se salvar, só dá mais uns passos, está na rua, está livre. Mas quer voltar para pegar alguma coisa. Aí volta e o prédio cai. Não volte para trás. Você não tem mais tempo para voltar para trás, porque o tempo se foi. O tempo se esgotou. Agora é para frente, para o alto, como eu gosto de dizer. Sempre para frente e para o alto, porque a ascensão é o objetivo e o tempo urge, temos que nos apressar. Então, para frente
e para cima. Aquilo que ficou para trás, deixa para trás. Não serve mais. Tu vai lembrar, tu vai ter as lembranças, as memórias, que é o que importa, o conhecimento, o aprendizado. Mas não precisa nada mais que isso. Não carregue dentro de você. Deixe o espaço vazio, livre para receber o novo, aquilo que está chegando. Lembre apenas das conquistas e superações. Aquilo que te faz bem, aquilo que te eleva. Ah, como é bom olhar para trás e lembrar das dificuldades vividas e olhar aonde você chegou agora e dizer para você mesmo: eu venci. É muito diferente daquelas pessoas que olham para trás e dizem: ah, porque foi duro, porque eu sofri, porque me judiaram, porque eu paguei caro, porque isso, porque aquilo. Isso é carregar o passado nas costas, ocupando todos os espaços e não permitindo que o novo chegue. Se você vibra naquele que passou, ou naquilo que passou, você vai estar carregando o passado, vai viver o presente novamente aquilo que era do passado e vai continuar vivendo futuramente. Então, você vai ter que ir para um outro planeta, onde você vai ter que conviver com isso novamente. Pode viver o tempo que você quiser. Quer 10 encarnações, 100, quer 500, quer 1000 anos, não importa. Quer 10 mil anos, 200 mil anos. Sinta-se à vontade, porque o livre-arbítrio existe para isso, para que as pessoas escolham o que querem da vida. Quer ir para a nova terra? Desapega o passado. Quer ficar na velha terra? Continua como era. Não tem problema. Oportunidade sempre vai ter. Um dia todo mundo volta para casa. Então, não carregue dentro de você nada que te prenda ao passado. Olhe as tuas vitórias e sinta a alegria de ter superado cada obstáculo. Isso é realmente confortante. E doe-se mais, pois tudo volta para você. Engana-se aquele que pensa: ah, eu dei ou doei alguma coisa lá para alguém que precisava e depois a pessoa não me devolveu, não agradeceu. Quando eu precisei, não reconheceu que estava em débito comigo. Isso não é doar-se. Isso não é troca. Isso é cobrança. É competição. Eu vou te dar uma chance, mas você tem que me dar uma chance lá adiante. A troca é doar e não olhar para aquela situação. Quando você precisar, você vai receber de alguém. Alguém vai dizer: olha, está aqui. Aquilo que você doou lá há um tempo, está aqui para você agora, que agora você precisa. Sem que você cobre nada de ninguém. Quando você cobrar algo, você vai ficar esperando que aquele alguém direcionado pela tua memória, ele vai precisar me ajudar porque eu ajudei. E tu não vai ver o universo te entregando um pacote diferente, numa embalagem diferente, por uma pessoa diferente. Exatamente no momento que você precisa. Na medida justa, na quantidade certa. Suficiente para resolver aquele problema. Então, quando você dá algo, quando você doa algo, você está fazendo uma doação para você. Futura. No futuro, você vai receber. Quando precisar, é uma poupança. Às vezes não vem porque a pessoa não acredita, tem medo, ou não aceita, quer do seu jeito, então não tem jeito.
Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que tem que ser. Esqueça o jeito. Apenas acredite, confie e faça. E deixa o resto para o universo. Ele é sábio. Ele sabe. E ele saberá o momento certo de trazer de volta aquilo que você precisa. E por fim, então, vamos falar aqui da vibração, da frequência. Então, vibre alto, pois tudo é frequência. Você é aquilo que você vibra. Você é uma frequência, você é uma consciência, você é uma alma. Você não é esse corpo. Esse corpo é apenas a embalagem, que é descartada depois. Você é uma frequência. Mantenha a frequência com os bons pensamentos, com a confiança, com amorosidade, com compaixão, com respeito. Não é difícil. Nós tornamos as coisas difíceis por ser fáceis demais. Às vezes é tão fácil que a gente não acredita. Não pode ser, é muito fácil. Parece que tem que ser difícil para realmente confirmar. Não. A vida é muito mais fácil do que nós imaginamos. Porque nós criamos o tempo todo e recebemos de acordo com o que nós criamos. Então a vida é fácil. É fácil porque eu posso transformar ela em fácil, ou também ela é difícil se eu posso e quero transformar ela numa forma difícil. Nós já dissemos aqui nos últimos dias que nós não dependemos de nada e ninguém que esteja fora de nós, porque nós somos os construtores de nós mesmos. Então vibre alto, vibre positivo e você estará na frequência mais elevada. E você vai atrair aquilo que essa frequência vibrar lá fora. Porque se eu vibro numa frequência X, eu recebo coisas da frequência X. Se eu vibro numa frequência Y, eu vou receber coisas na mesma frequência Y. Então não depende dos outros, mas exclusivamente de você. Compreender isso facilita a caminhada nesta reta final. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.